Olá, caro estudante, tudo bem? Aqui é o professor Robson. E aí, você assistiu a nossa primeira aula? Que nós abordamos sobre a introdução da cinemática e a gente falou sobre referencial, a importância de se adotar um referencial? Pois bem, a aula de hoje a gente vai trabalhar com velocidade escalar média. É um tópico importante que vai ser bastante útil nos próximos exercícios que nós vamos trabalhar, tá bom? E aí a gente vai ver qual é a definição de velocidade na aula de hoje, ok? Bem, quando a gente estuda esse tópico de velocidade, ele é bem interessante porque ele vai dar uma ideia para a gente do o quão rápido alguma coisa acontece, ou o quão rápido um móvel, ou um objeto, ou um corpo em estudo se movimenta. Por exemplo, aqui ó, a partícula A, esse corpo A. Eu vou voltar à simulação. Olha aí a simulação, ó. Ele tem esse comportamento aqui, ó. Ele sai daí e faz isso aqui. Se você for verificar, o corpo A, ele se movimenta devagar, ou médio, ou rápido. Tá, mas eu não consigo comparar isso daí porque eu tenho que analisar em relação a outro corpo, né? Então, vamos olhar aqui o corpo B. Você viu o que aconteceu com o corpo B? E agora, aí eu te pergunto, quem se movimentou mais rápido? É o corpo B, né? Eu vou voltar à simulação. O corpo A, olha só, ele faz esse movimento, tem uma certa velocidade. O corpo B vai fazer esse movimento, ó, foi muito mais rápido, bem mais rápido mesmo. Então, ou seja, o corpo B, como ele foi mais rápido do que o A, ele mostra para a gente, em termos práticos aí que você viu na simulação, que a velocidade é uma grandeza física que mede a rapidez de um móvel ou de um corpo em estudo ao se movimentar ao longo de um percurso ou ao se movimentar saindo de um ponto A, por exemplo, e vai para um outro ponto B. Beleza? Então, a velocidade, Robson, e agora como é que a gente obtém, como é que a gente calcula essa velocidade? Velocidade escalar média. A velocidade escalar média é a relação entre a distância percorrida e o tempo gasto na sua realização. Na aula passada a gente falou bastante aqui sobre distância percorrida. Se você não viu ainda, volte lá e assista a nossa primeira aula, tá bom? Bem, a velocidade escalar média ela é definida como a distância percorrida dividido pelo tempo que foi gasto ao longo deste período, tá? Então eu vou ter o que é esse delta? Quando você vê por aí esse símbolo de delta, dá uma ideia para a gente de variação. Esse S ele representa para a gente a posição de um objeto. Então significa que aqui eu vou ter delta S, variação de posição. Então eu vou ter aqui, ó, o que é variação de alguma coisa? É o valor dela final menos o seu valor inicial. Então eu vou ter aqui variação da posição. Então posição final menos posição inicial. Para o tempo é a mesma ideia. É o instante final menos o instante inicial. Tá? Em um outro momento aqui, a gente vai falar aqui sobre velocidade média. Existe uma diferença entre velocidade escalar média e velocidade média. Em alguns casos, as duas são iguais. A gente vai ter a mesma definição, só que o conceito que é abordado por detrás da velocidade média é um pouquinho diferente da velocidade escalar média. Mas a gente vai focar na aula de hoje na velocidade escalar média. Tá bom? Quais são as unidades que a gente trabalha? Bem, no sistema internacional, a velocidade ela é dada em metros por segundo. Mas a gente pode encontrar exercícios que a gente vai ter quilômetros por hora, a gente poderá ter centímetros por segundo, poderá ter milímetros por segundo, eu posso ter
quilômetros por minuto. Então, isso depende do exercício. Claro que se no exercício ele pede para a gente trabalhar com o sistema internacional, essas outras grandezas a gente vai ter que convertê-la para metros por segundo, tá bom? Pois bem, então, a gente vai focar aqui hoje como é que eu faço essa conversão de unidades de quilômetros por hora para metros por segundo. É um procedimento bem simples e bem fácil, tá bom? Bem, 1 quilômetro tem quantos metros? 1 quilômetro tem 1000 metros. Isso já serve de revisão para você. 1 hora tem quantos minutos? 1 hora tem 60 minutos. Mas 1 minuto tem quantos segundos? 1 minuto tem 60 segundos. Então, isso significa que 1 hora eu vou ter 3.600 segundos. Basta multiplicar 60 vezes 60. Então, eu vou ter 3.600 segundos. Então, 1 hora tem 3.600 segundos. Então, vamos olhar aqui, ó. 1 quilômetro por hora. Espera aí. 1 quilômetro tem 1000 metros. 1 hora, 3.600 segundos. Se eu simplifico esta fração, se eu dividir, por exemplo, por 1000, né? Se eu dividir por 1000 cada um desses elementos, eu vou ter o número 1 aqui em cima, e 3.600 dividido por 1000 vai gerar o 3,6. Então, aqui eu tenho 1 km por hora. Aqui eu vou ter esta fração 1 sobre 36 metros por segundo. O que significa isso? Se eu passo esse número 3,6 aqui, ó, lá para o outro lado e organizando, a gente vai ter essa maneira aqui, ó. 1 metro por segundo equivale a 3,6 quilômetros por hora. Então, para ficar uma coisa mais organizadinha, se você tem alguma velocidade em quilômetros por hora e você quer passar para metros por segundo, o que você vai fazer? Você vai pegar aquele número e vai dividir por 3,6. Ó. Olha só aqui em cima. Eu tenho 1 km por hora. Eu quero passar para metros por segundo. Olha o que eu fiz aqui. Ó. Eu peguei esse número 1 e eu vou dividir por 3,6. Então, está aqui, ó. Quilômetros por hora para metros por segundo, eu vou dividir por 3,6. Robson, se eu quiser voltar agora, eu estou em metros por segundo e quero passar para quilômetros por hora. É só multiplicar, como está tendo a orientação aqui, ó, a indicação de metros por segundo para quilômetros por hora, é só multiplicar por 3,6. Só isso, beleza? Então, vamos aqui para o nosso primeiro exercício. Nosso primeiro exercício diz assim: um ônibus passa pelo quilômetro 30 de uma rodovia às 7 horas. Então, 7 horas da manhã, né? E às 9h30 ou às 9h30 passa pelo quilômetro 150. Então, o exercício pede para a gente determinar qual é a velocidade escalar média desenvolvida pelo ônibus durante esse intervalo de tempo. Vamos observar uma coisa aqui, o seguinte. Se o exercício ele diz que ele passa pelo quilômetro 30, espera aí, quilômetro 30, então significa que aquele ponto está a uma distância de 30 quilômetros em relação ao ponto onde começa, então, a contagem ou a quilometragem da determinada estrada. Então, vai ser o meu referencial aqui, ó. Vou colocar a origem bem aqui. Então, ele está aqui no quilômetro 30, ou seja, 30 quilômetros do referencial que eu estou botando a origem bem aqui. Só que nesse momento, ele passa às 7 horas da manhã. Beleza. Ao sair desse ponto, ele vai para o quilômetro 150. Então, ao ir para o quilômetro 150, agora ele está a 150 quilômetros da origem. E aí, ele vai passar... deixa eu olhar o relógio. Às 9 horas e 30 minutos, ele está passando no quilômetro 130. Perdão, 150. Tá, beleza. Como é que eu vou achar a velocidade escalar média? Então, vamos lá resolver. Ó. Então, o primeiro instante
T igual a 1, T1, né, é igual a 7 horas, a posição dele é 30 km. O segundo instante é 9 horas e 30 minutos. Opa, olha só aqui, ó, 9 horas e 30 minutos. Eu tenho que pegar essa 9 horas e 30 minutos, eu tenho que deixar na mesma unidade. Então, veja que a unidade aqui em cima, eu trabalhei apenas com horas. Significa que esses 30 minutos eu tenho que passar para horas. Como é que eu passo minuto para hora? É só pegar aquele número em minutos e divide por 60. Então, 30, eu tenho 30 minutos, né? Então, 30 dividido por 60 vai gerar para mim 0,5 horas. Então, eu vou ter 9 horas mais 0,5 horas vai gerar para mim 9,5 horas. Perfeito? Então, esse é o instante 2 que ele vai estar nessa posição 150. Então, qual é o intervalo de tempo? Quanto tempo foi gasto para ele sair do quilômetro 30 e chegar no quilômetro 150? Então, você vai pegar a hora que ele chegou, 9,5, né? Menos o horário que ele saiu do início. Então, essa diferença vai gerar para mim 2,5 horas. Tá bom? Então, ele gastou 2 horas e 30 minutos, né? 2,5 horas. Qual é a variação da posição? Bem, ele chegou no quilômetro 150 e ele saiu do quilômetro 30. Então, ele percorreu 120 quilômetros. Feito isso, como é que eu vou achar a velocidade? Agora está muito fácil. É só substituir. Ó. Velocidade escalar média, né, definida como variação da posição ou a distância percorrida, né, nesse caso, dividido pelo tempo que foi gasto. Pronto, ó, 120 dividido por 2,5 é igual a 48 km por hora. Pronto, encontramos qual foi a velocidade escalar média que ele teve ao longo deste percurso. Tá bom? Bem, vamos aqui para o exercício 2. O exercício 2, eu tenho um caminhão de carga percorre 90 km de uma rodovia em 45 minutos. Qual é a velocidade escalar média desenvolvida pelo caminhão nesse intervalo de tempo? Então, a gente vai ter aqui, ó, o primeiro passo que você vai ter que fazer. Qual é a distância percorrida por esse objeto? Ó, o texto já está dizendo aqui, ó, 90 quilômetros. Então, a distância percorrida, 90 quilômetros. Depois, qual é o segundo passo? Quanto tempo foi gasto para desenvolver este percurso? 45 minutos. Está escrito aqui, ó, 45 minutos. Bem, só que esse tempo eu preciso passar para horas. Então, eu vou pegar, como eu falei no exercício anterior, como é que se transforma de minutos para horas? Pega aquele número em minutos e divide por 60. Então, aqui eu tenho 45 minutos, beleza? 45 dividido por 60. Se eu simplificar aqui, né? Se eu dividir por 15, tanto em cima quanto embaixo, 45 por 15 é o 3. 60 por 15 é o 4. Posso simplificar mais? Não dá para simplificar mais. Então, para aí. Então, eu vou ter 3/4 de hora. Ok? Bem, o terceiro passo, eu já tenho a distância percorrida, eu já tenho o tempo gasto. Pronto. Agora está mais simples, né? Então, a velocidade escalar média ou a velocidade média nesse contexto, porque ele saiu de um lugar e foi em linha reta, vai ser distância pelo tempo. Eu vou ter 90 dividido por 3/4, né? Aqui é uma coisa interessante, eu tenho divisão de fração. E como é que eu trabalho divisão de fração? Você sempre vai fazer assim, ó. Repete o numerador, não interessa como é que está o numerador, ok? E você vai multiplicar sempre pelo inverso do denominador. Perfeito? Igualzinho como eu fiz aqui, ó. Eu repeti o numerador, que é o 90. Quanto vale o denominador? 3/4, né? Então, ali eu vou colocar o inverso. 4/3. Então, eu vou ter aqui, ó, 90 vezes 4 vai me dar 360. 360 dividido por 3,
120 km por hora. Tá bom? Bem simples. Vamos aqui para o terceiro exercício. O terceiro exercício, ele diz assim: um caminhão se desloca com velocidade escalar constante de 144 km por hora. Ou seja, essa velocidade ela não vai mudar. Ela sempre vai permanecer com o mesmo valor. Suponha que o motorista cochile durante 1 segundo, né? Geralmente esse problema ocorre muito para quem é caminhoneiro, né? Infelizmente. Mas vamos lá. Qual a distância em metros percorrida pelo caminhão nesse intervalo de tempo, se ele não colidir com ninguém? Veja que 1 segundo é um tempo muito pequeno, é muito rápido, né? Mas qual é a distância em metros que ele vai percorrer? Então, veja, o exercício me forneceu o tempo e o exercício me forneceu a velocidade. Veja que a unidade do tempo é em segundos e a unidade da velocidade, quilômetros por hora. Então, e o exercício pede a distância em metros. Então, está na cara que a gente tem que fazer a conversão de unidades. Então, vamos olhar aqui, ó. Indicar velocidade escala média, 144 km por hora. Está escrito no texto. Bem, só frisar uma coisinha aqui, ó. Quando você vai resolver um exercício, primeiro leia o exercício com calma. Pegue as informações do exercício, sem afobação. Perfeito? É o que a gente está fazendo. É isso que o canal Beabá Exata tem esse objetivo, de fazer passo a passo e te ajudar a interpretar. Então, vamos aqui. Segundo passo, né? A gente vai trabalhar com a conversão de unidades, tá? Segundo passo não, a gente vai continuar no primeiro passo aqui. Então, eu te mostrei por que tem que converter a unidade. Porque o exercício está me pedindo em metros. Aqui em cima eu tenho a unidade em quilômetros, ó, lá na velocidade. Então, eu tenho que passar para metros. Então, eu pego, como é que eu faço a conversão de quilômetros por hora para metros por segundo? Lá no início eu te falei que você tem que pegar um número e dividir por 3,6. Então, 144 dividido por 3,6 vai gerar um resultado de 40 metros por segundo. Pronto, maravilha! Agora, vamos para o segundo passo. Quanto tempo foi gasto? O texto diz que foi 1 segundo. Então, 1 segundo. Terceiro passo agora é calcular a distância percorrida no tempo do segundo passo. Ou seja, a distância percorrida no intervalo de tempo de 1 segundo. Então, vamos lá, eu vou usar a mesma equação. Velocidade escala média é igual a distância percorrida dividido pelo tempo. Quanto foi a velocidade? 40. Eu venho aqui e coloco 40. Quanto foi o tempo gasto? Foi 1 segundo. Então, a distância vai ser para mim, esse número que está dividindo, ele passa para lá multiplicando, ok? Tem muita gente que erra isso aqui, mas o que está no denominador passa lá para o outro lado multiplicando. Então, eu vou ter 40 vezes 1, pronto, 40 metros é a minha resposta. Tá bom? Então, o foco aqui do exercício foi te ajudar a interpretar quais são as unidades que a gente tem. O exercício pede uma resposta em metros, então isso deixa claro que você tem que fazer a conversão de unidades aqui. Vamos lá aqui para o nosso exercício número 4. Nesse exercício número 4, ele nos diz o seguinte: um percurso de 500 km deve ser feito por um ônibus. Então, ele vai sair deste ponto, né? Eu posso pensar que aqui é a rodoviária, né? E ele vai chegar nesta outra localidade aqui, que está a 500 km do ponto onde ele saiu. Bem, só que o exercício diz que o primeiro trecho de 200 km é percorrido com velocidade média de 100 km por hora. Então, durante esse primeiro percurso, eu tenho velocidade de 100 km por hora. E o segundo trecho, ou seja, o restante, ele tem uma velocidade de 300, ele tem um percurso de 300 km. E a velocidade vai ser de 50 km por hora. E aí ele pede, qual é a velocidade média durante este
percurso inteiro, da onde ele saiu até onde ele chegou, ou seja, de 500 quilômetros. Então vamos lá, para eu poder descobrir esse intervalo de tempo que ele percorreu para achar a velocidade, eu preciso analisar que o trecho de 500 quilômetros ele é dividido em duas partes. Então eu tenho que estudar parte por parte. Então na primeira parte, com os dados que eu tenho, eu vou determinar qual vai ser então o tempo gasto, porque no primeiro trecho eu tenho a distância percorrida e eu tenho a velocidade que foi gasta. Perfeito? Ou seja, eu tenho a velocidade que foi adquirida por ele durante esse percurso. Então veja só o que acontece aqui na simulação. Ele sai do ponto e percorre os 200 primeiros quilômetros. E aí como é que a gente vai achar esse tempo? Então, se eu isolar nessa equação, passa esse tempo para lá e a velocidade para cá, então eu vou ter aqui que ΔT do primeiro trecho é o que? Distância percorrida dividido pela velocidade. Então, eu vou ter 200 dividido por 100, que vai gerar para mim 2 horas. Então, ele vai gastar 2 horas para percorrer este primeiro trecho aqui. Bem, como é que a gente vai encontrar agora os dados para o segundo trecho? Então, observa a simulação aí, ó, que ele vai sair agora e vai começar a percorrer os 300 quilômetros restantes, né? Mas o exercício falou que ele executou uma outra velocidade. Então, ele vai sair daí e vai chegar no seu destino final aqui, vai percorrer os 300 quilômetros restantes para chegar nesse tópico, mas quantas horas foram gastas para isso? Então, vamos lá. Então, aqui eu vou ter tempo, né, percorrido gasto durante o segundo trecho. Distância percorrida, que foi de 300, dividido pela velocidade adquirida, que foi 50. Ele já foi bem mais lento agora, né? Então, ele gastou 6 horas para poder chegar no seu destino. Bem, eu já tenho o tempo no primeiro trecho. O tempo no segundo trecho, qual é a distância percorrida total? Bem, é a soma, né? 200 mais 300 quilômetros. Vai gerar para mim 500 quilômetros. Bem, se eu já tenho a distância total, se eu já tenho o tempo total que foi gasto durante o percurso, agora eu já tenho condições de achar a velocidade. Então, o terceiro passo é calcular a velocidade escalar média. Então, eu vou ter a distância total 500 quilômetros, está aqui, e o tempo que foi gasto, 2 horas no primeiro trecho, mais 6 horas no segundo trecho. Então, 500 dividido por 8 vai gerar para mim uma velocidade média de 62,5 km, ou seja, quilômetros por hora, né? Ou seja, se ele não alterasse a sua velocidade ao longo desse percurso de 500 km, ele poderia, então, manter essa velocidade de 62,5 km por hora, seria a velocidade que ele teria ao sair do ponto ali, do ponto de partida aqui, do zero da origem, até chegar neste ponto aqui, tá bom? Então, ele iria ter essa velocidade, iria gastar 8 horas para poder percorrer esse intervalo de tempo sem mudar a sua velocidade, permanecendo 62,5 km percorridos a cada hora. Perfeito? Espero que você tenha gostado aí dessa aula de exercício e, se você gostou, observe direitinho como foi trabalhado, como foi resolvido, muita atenção, tá bom? Que a gente está focando aqui em trabalhar com a interpretação. Essa é a dificuldade de muito estudante, é com a interpretação. A gente precisa da matemática na física? Sim, a gente precisa, mas a gente precisa muito mais da interpretação para a gente poder, então, trabalhar nas atividades, tá bom? Não se esqueça aí de se inscrever no canal, compartilhe aí esse vídeo aí com seus amigos que estão precisando, tá bom? Um grande abraço aí do professor Robson. Tchau!